Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana Rita. Bom dia a todos. Hoje, mais uma mentoria aqui do livro Poder Sem Limite, Tony Robbins. Hoje o capítulo 7. Hoje nós iniciaremos e finalizaremos o capítulo 7. É um capítulo bem curtinho. Ele é um capítulo introdutório do capítulo 8, na verdade. Então, hoje nós já vamos finalizar aqui. Vai ser curta a gravação também. Vai ser uma introdução, e na próxima mentoria nós entramos aí no número 8, que é continuação desse. Então, aqui, ó, capítulo 7, a sintaxe do sucesso. Então, nesse capítulo aqui, ó, eu até preparei aqui antes tem um mapinha mental aqui, eu vou mais falar direto sobre o capítulo aqui, dando uma resumida, a ideia que eu peguei sobre ele aqui. Depois vocês podem dar uma lida mais tranquila aqui nesse capítulo, porque ele é bem curtinho, tá bom? Então, a ideia aqui, ó, sintaxe do sucesso. Tem a frase aqui, né? Tudo, porém, se faça decentemente e com ordem. Coríntios 14:40. Então, o que é sintaxe, né? Sintaxe do sucesso. Sintaxe é a ordem das ações. Sintaxe, ele define aqui a maneira como ordenamos as ações. Então, ele dá um exemplo aqui, por exemplo, né, de uma frase. O cachorro mordeu o Jim. Jim mordeu o cachorro. Qual a diferença entre Joey come a lagosta come Joey? Ou seja, a diferença, a ordem, né, que é feita os elementos ali dá diferença no processo inteiro. Depois, mais para frente aqui, em algum momento, ele explica sobre, por exemplo, a receita de uma comida, por exemplo. Receita, você vai fazer um bolo. Mesmo que você tenha os recursos, que no caso são os ingredientes corretos, se você utilizá-los na ordem diferente, você vai ter um resultado diferente. Sem falar que é entrar no mérito, né, que a PNL sempre trabalha isso, ser certo ou errado. A questão é, para você ter um resultado igual àquele, você deve fazer na mesma ordem. Tem uma ordem para fazer aquilo. Se você quer um bolo daquele jeito, tem a ordem para você colocar os ingredientes, misturar, colocar no forno, né? Se você coloca no forno antes de colocar tal ingrediente, isso não vai dar certo, né? Se você coloca lá no tais ingredientes, coloca no forno e depois você vai colocar o ovo, né? Você vê que com os mesmos ingredientes, com os mesmos recursos, você não vai ter o mesmo resultado. Então, aqui ó, na página 124, tem uma parte importante aqui no primeiro parágrafo. Usaremos a palavra estratégia para descrever todos esses fatores aqui, que são as espécies de representações internas, as submodalidades necessárias e a sintaxe exigida. E todas essas aqui trabalham juntos para criar um resultado particular. Primeiro parágrafo aqui, né, na página 124. Então, qual que é a ideia aqui? Para quando a gente quer modelar alguém ou algo, algum processo, tem aquele resultado que nós queremos. Então, esse resultado, ele é resultado do quê? De uma estratégia das representações internas, lembra, né, a maneira que a pessoa interpreta ali, né, a realidade externa, as submodalidades e a sintaxe, ou seja, a ordem. Representação interna mais submodalidades mais isso em ordem. Beleza? Então, é essa ordem que está falando aqui sobre, esse capítulo fala sobre isso. E na página 125, no último parágrafo aqui, penúltimo, quais são os blocos de construção da sintaxe? São nossos sentidos. Lidamos com inputs sensoriais em dois níveis, interno e externo. Então, a sintaxe é a maneira como nós juntamos os blocos que experimentamos externamente e o que representamos para nós. Então, a parte do que a gente entende do externo, como a gente visualiza esse externo e como a gente passa essa informação, ou seja, como a gente interpretou
como a gente transforma isso na realidade interna. Então, essa que é a ideia da sintaxe, principalmente em relação à ordem, né, das coisas. É basicamente isso, tá? Então, aqui na página 126, nós já vamos para a parte técnica. No capítulo, no parágrafo aqui no meio da página 126, que começa assim: a fim de criar uma receita, devemos ter um sistema para descrever o que fazer e quando. Assim, temos um sistema de anotação para descrever estratégia. Então, ó, esse capítulo, né, basicamente, sintaxe, é a ordem das ações. Beleza? E quando a gente vai fazer alguma coisa ali, de modelar alguém, tem a estratégia. A estratégia, então, é o quê? É a sintaxe, a ordem que a gente coloca as coisas. Que coisas? Representação interna e submodalidades. Tá? E como que a PNL representa isso? Como que ela faz essas anotações? Isso aqui já é uma parte bem técnica, que aqui é legal a parte da mentoria, que é falar sobre isso daqui, que é mais assim desafiador aqui entender. Então, nesse capítulo, nesse parágrafo aqui, no meio da página 126. Ah, tá. A fim de criar uma receita, devemos ter um sistema para descrever o que fazer e quando. Assim, temos um sistema de anotação para descrever estratégias. Aqui, ó, essa parte, ó, a partir de agora. Representamos os processos sensoriais com uma anotação abreviada, usando V para visual, A para auditiva, K para sinestésico, porque vem do inglês aqui, né, o sinestésico é com K. Dentro do sinestésico, aí tem o I para interiores, E para exterior, I minúsculo, né? E T para tonal e D para digital. Então, quando você vê alguma coisa no mundo exterior, tipo visual externo, isso pode ser representado por VE. V, visual, e externo. Quando tem uma sensação interior, que é o sinestésico, é o K, o I de interior. Considere a estratégia de alguém que fica motivado vendo alguma coisa. Então, é o visual externo, e aqui entre parênteses. Considere a estratégia... e depois, falando alguma coisa para si mesmo. Auditivo, interno, digital. Que cria a sensação de movimento interior. Digital é o que cria o quê? A sensação de movimento interior. Essa sensação de movimento interior é que ele quis dizer, tipo assim, ele vê alguma coisa de fora, ele diz alguma coisa para ele mesmo, um diálogo interno. Aqui na forma ele representa como auditivo e interior digital. O digital é que ele está falando com ele mesmo. É um diálogo interno. E aí, ele tem o KI, que é o sinestésico interno, ele sente. E é isso que dá essa sensação de movimento interior que ele diz, né? Então, como que seria representada essa estratégia ali numa anotação de PNL? Para modelar essa pessoa. Como ele fez para sentir essa sensação de movimento interior, para ele se movimentar, para ele se motivar? Então, a fórmula é essa. V, AID, KI. Ou seja, ele visualiza externamente, é uma visualização, um visual externo, ele vê alguma coisa de fora, aí ele conversa com ele mesmo, AID, e aí ele sente alguma coisa. Então, tem vários livros de PNL mais técnicos que ele vai trabalhar dessa maneira. Eu estou procurando ali se tem algum que eu poderia pegar agora e mostrar, mas acho que não está ali. Uns livros que é de PNL assim, mais técnicos. Por exemplo, de modelagem. Aquela estratégia do sucesso, que é o do Robert Dills. É tudo essas fórmulas.
de PNL, eles vão trabalhar tudo com essa fórmula aqui. Então, para você entender a estratégia de alguém, vamos continuar lendo aqui para ter mais exemplos. Você poderia conversar o dia todo, mas ele vai destrinchar sobre isso, né? Sobre esse exemplo, que é uma pessoa que o resultado é que ela sentiu, certo? Ela se sentiu ali um movimento interno, essa motivação. Como ela fez para sentir isso? Tá? A gente está buscando a receita que ela fez para se sentir daquele jeito. E em ordem. Então, primeiro é o quê? Primeiro ela viu algo externo, depois ela teve um diálogo interno, e aí ela teve essa sensação interna. Então, continuando aqui, ó, você poderia conversar entre aspas, seria o quê? Falar. Ativando a parte auditiva da pessoa, né? O dia todo com essa pessoa sobre o porquê ela deve fazer alguma coisa, e é muito pouco provável que fosse bem sucedido. No entanto, se você mostrar-lhe um resultado e mencionar o que ela diria para si mesmo quando visse tal coisa, você poderia pôr essa pessoa no estado de sugestão. O que ele está dizendo aqui? Quando você identifica que ela funciona assim, primeiro ela vê como que funciona essa sintaxe da pessoa, qual que é a ordem para ela se motivar? Ela vê algo externo, vê, aí depois disso ela tem um diálogo interno, aí ela tem o sinestésico, que aí ela se sente motivada. Então, como essa pessoa faz para se motivar? Ela vê algo externo, é visual externo, depois auditivo, interno digital, ela tem um diálogo interno, aí ela se sente motivada. Então, ele fala aqui, se para você conversar com essa pessoa, se você fica tentando mostrar alguma coisa para ela, desculpa, se você tenta conversar ou fazer ela de uma maneira auditiva entender alguma coisa, você não vai ativar isso nela, porque a maneira de ativar essa sensação, ela é visual, ela vê isso, aquilo, e sente. Agora, se você chega, não sei o que, a pessoa não... Então, quando você entende isso, aí você... Então, ela funciona assim, ela vê, conversa com ela e sente. Então, você chega e já mostra para ela. Mostra, pode ser mostrando assim, ou falar, imagina, né, você, que eles foram um carro. Nossa, você viajando de tal maneira, aquele visual, aquelas paisagens, e você pensando assim, nossa, como agora eu sou bem-sucedido, como eu me sinto bem aqui. Ou seja, você vai reproduzir o que ela, a sintaxe dela, para ela. Você vai ajudar a ela ativar esse recurso dela. Só que já conhecendo como ela faz naturalmente para ativar esse recurso. Ana Rita, você é minha referência aqui. Tá claro, tá? Porque o negócio é meio doido, né? Como que tá dando para entender o esquema aqui? Tá, é muito complexo, né? Porque você está falando de coisas extremamente importantes de como motivar uma pessoa. E é entender a subjetividade da pessoa, né? Que cada pessoa vai se motivar de um jeito. Isso. Né? E que o exemplo que está sendo dado aqui é para uma... Não é generalizado, né? Para uma pessoa que é visual. Isso, é um exemplo, exato. É né? O que você falou. Uma pessoa que é visual, isso. E não basta apenas, né? Ela tem que montar a sintaxe inteira. Isso. O visual, daí ela tem que pôr todos as submodalidades, vamos falar, que vai dar consistência. Isso. Então, visual, daí vem o auditivo interno, isso. E daí vem sinestésico. O sinestésico. Isso. E dessa pessoa. Mas outra pessoa pode ser o visual primeiro, depois o sinestésico e depois o auditivo. Né? É isso mesmo. É isso aí. E aí a ideia, né, lembrando sempre que o capítulo fala sobre a sintaxe, o que ela é. É a importância da ordem dessas coisas aqui, né? É a ordem dos sinais que são enviados para o cérebro ali que faz a pessoa agir dessa maneira. Boa, é isso aí. Então,
tranquilo, né? Agora, assim, pode já estar se perguntando, né? Pô, mas como que faz para entender isso daí de alguém e tal? Isso daí é no próximo capítulo, tá? No próximo capítulo que a gente vai entender como identificar isso daí, então, na outra pessoa. Como identificar essa estratégia das pessoas. Beleza? Tá só que, por enquanto, nesse capítulo, a gente vai entender que essa ordem que é o importante. Uhum. Então, eu marquei aqui também, ó, esse último parágrafo aqui da página 126 também. Temos estratégia para tudo. Padrões representativos que consistentemente produzem resultados específicos. Poucos de nós sabemos como usar conscientemente tais estratégias. Assim, entramos e saímos de vários estados dependendo de quais estímulos nos atingiram. Ou seja, de uma maneira passiva, né? Aqui, ó. Tudo que você precisa fazer é imaginar sua estratégia a fim de que possa produzir seu estado desejado sob sugestão. E precisa ser capaz de reconhecer as estratégias das outras pessoas a fim de que possa saber exatamente como elas se agem. Então, assim, nós temos o nosso padrão de se motivar, de ficar triste, de ficar desmotivado. Tem essa sintaxe para tudo. A gente tem essa maneira já de funcionar, tem a receita, só que a gente não é consciente disso. Se a gente toma consciência e entende a nossa sintaxe, ou seja, a ordem que nós, igual você falou agora, né? Então, perfeito. A ordem que nós utilizamos o quê? As nossas representações internas e as nossas submodalidades, a gente entende como a gente funciona, então a gente consegue, por sugestão, se colocar no estado que a gente quer. E da outra pessoa também. Se a gente entende como ela funciona, como ela faz, qual é a receita de bolo para ela ficar desmotivada? Qual a receita que ela faz para ela ficar motivada? Você consegue sugestionar ela assim. Olha, visualiza tal coisa. Agora, olha só, dá o auditivo para ela, se for esse exemplo do passado aqui, né? Se for essa pessoa. E agora sente como que é isso. Pronto, você já falou na linguagem dela, da receita dela. Agora, se você fala de outro jeito, ela não vai captar, né? Então, essa é a ideia. E com você também. Às vezes você quer se motivar de um jeito que não é a sua estratégia, a sua sintaxe. Às vezes é os elementos, mas não está na ordem. E a ordem também é importante. Beleza até aqui? É só um minutinho. Tá. Imagina se a gente aprendesse isso desde pequeno, né? Pois é, né? Não vou dizer, né? Pelo menos na adolescência já, que a mente, como a mente funciona. Sabe que quando eu me formei, o ideal era ter um projeto que era a escola da vida. Eu falava assim, as pessoas têm que aprender a se conhecer para viver. Não é só viver, né? Daí passou um tempo, eu fiquei tão frustrada, porque eu descobri um cara lá nos Estados Unidos que ele construiu um projeto chamado a Escola da Vida. Sério? Entendeu? E daí foi uma coisa assim que eu falei, meu Deus, perdi o trem, entendeu? Devia ter seguido. Eu nem conhecia o cara, eu fui conhecer depois. Mas ele montou em São Paulo, mas acho que não deu muito certo. Não. Ah, ele montou em São Paulo? Era em Miami. Tá. Era lá, mas daí ele montou aqui. Mas não parece que deu muito certo, não. Mas isso é bem legal, né? E é um nome legal, né? E é verdade, né? Não tem isso, né? Na escola, né? De você se conhecer, né? Conhecer como a mente funciona. É como você se motivar, quer dizer, uma pessoa sem motivação não tem vida, não tem energia, não tem por que viver. Para que viver se eu não tenho motivação? E olha só, você sabe que existe uma fórmula para isso? Dá para estudar e entender, né? Não é uma coisa. Porque parece que é uma coisa assim que não dependia de nós, né? Era uma coisa, sei lá, dá a impressão que. Ou o mundo me motivava ou não motivava, o projeto me motivava ou não motivava, né? E é mais sobre como a gente interpreta do que
a coisa em si fora, né? Uhum. E até então a ideia era essa, né? Então, basicamente, é isso, tá? Esse capítulo aqui. As coisas mais importantes para falar. E a sintaxe são a ordem das nossas ações, porque, por exemplo, falando aqui um pouco da importância das ordens, tem uma parte aqui que ele fala sobre isso também. Às vezes, uma empresa ela pode ter os melhores recursos e não ser a melhor no segmento, ou não ter o resultado melhor do que outra empresa que não tem, de repente, os recursos tão bons quantos, mas ele utiliza de uma maneira melhor o recurso. Então, é sobre utilizar de uma maneira estratégica os recursos, ou seja, a ordem. Então, aquele exemplo lá do bolo eu acho bem legal, porque você pode ter todos os ingredientes, mas se você não utilizar eles na ordem certa, não sai o bolo daquele jeito. Porque você vê um bolo, caramba, esse bolo ficou legal, comi, ficou gostoso, quero aprender, passa a receita para mim? Passo. Tantos ovos, tantas gramas de farinha, tanto de leite, tanto de chocolate, enfim. É o suficiente? Não, se você não fizer na ordem certa. Então, esse capítulo é sobre isso, sintaxe. A ordem. Você pode ter os recursos, você pode ter tudo, mas se não fizer na ordem, não vai ter o mesmo resultado. Então, é isso, Felipe. Você vê assim, pô, a pessoa tem aquele resultado, eu quero modelar aquela pessoa naquele resultado. Então, a ideia é de você saber não somente como que ele representa, a representação interna dele, as submodalidades, mas a ordem que ele faz isso. Se você replica, você tem o mesmo resultado. A PNL diz isso. Se você replica essa estrutura da pessoa, é o mesmo resultado. Porque é aquele pressuposto, né? Se uma pessoa consegue fazer, qualquer uma consegue. Então, é sobre esse significado da experiência, né? São as ordens, a ordem dos sinais enviados por cérebro. Sobre outro ponto importante aqui, que é bem importante aqui, né? Que foi a primeira introdução aí sobre essa notação abreviada aí, né? Da PNL. Então, é o V de visual, que são as representações dos recursos sensoriais, que é do VAC, né? Do VAC-OS. Então, o V de visual, A de auditivo, o K de sinestésico, aí tem o I de interno, o E de externo, tom de tonal, normalmente usa para auditivo, né, do tom da voz, e o D de digital. E também na sintaxe aqui, ele é feito por esse bloco de construção, que são em dois, né? Tem o sentido interno e o sentido externo. Que assim, o externo é a maneira que nós experimentamos externamente, né? O que vem de fora. E aí o interno é como a gente representa isso internamente. Esse é o bloco de construção da sintaxe. O externo e o interno. Como a gente passa o externo para o interno. Como a gente representa o mundo exterior. Então, o primeiro passo qual que é? Eu vejo, e aí como eu vejo, eu vou passar essa informação para dentro, para minha representação interna, ou eu ouço, ou eu sinto, para depois passar. Então, como que eu pego esse externo e passo para minha representação interna? Nesse exemplo que a gente pegou, é de uma pessoa que primeiro ela vê, aí ela conversa com ela, e aí ela sente. Mas pode ser de qualquer outra maneira, depende da pessoa e pro que ela faz ali naquele momento. Mas aí a ideia é o quê? Que existe esse padrão em cada pessoa. Todos nós temos esse padrão.
Então, se a gente identifica o nosso, a gente consegue se sugestionar, se motivar, ficar alegre, ficar... Ter a técnica de desenvolvimento ótimo, né? E aí, se a gente identifica isso na pessoa, tanto para comunicação, né? Imagina, tanto igual isso, né? Se a pessoa, o cônjuge, irmão, ou no trabalho, o exemplo que ele deu, né? Se a pessoa a sintaxe dela é assim, ela é visual, depois auditiva, depois sinestésica. Ela percebe o mundo exterior primeiro visualmente. Aí você fica conversando, falando sobre, ela não vai atingir aquela compreensão, porque ela atinge aquela compreensão através de uma outra estrutura, começando pelo visual, depois auditivo, depois sinestésico. E se você identifica isso, você consegue passar dessa maneira, que aí vai entrar direto ali, a pessoa vai passar naturalmente, ela vai captar. E no próximo capítulo que nós vamos aprender aí como identificar a estratégia, né? Como ele citar essa estratégia de alguém aí, que aí é o ponto ali principal, que é o início aí para a modelagem. Você viu? Ele pontua que... Não, ele não pergunta. Ele pergunta que outras estratégias existem de persuasão, mas daí ele não se fixa na persuasão, né? Ele se fixa mais na sintaxe mesmo, né? Ou não? Esse capítulo aqui, no caso, é dessa sintaxe, né? Dessa ordem, né? Aí o exemplo da persuasão é sobre isso, porque quando você entende essa sintaxe da pessoa, aí você consegue persuadir, no sentido assim, a sua informação chega na pessoa, né? Porque quando a sintaxe dela é de um jeito e você, que nem ela interpreta o mundo externo visualmente, e você chega falando para ela, ou falando de coisas sinestésicas, ela não... Que nem isso daí é um exemplo prático, por exemplo, a pessoa que vai comprar um carro, você é vendedor de carro, você vê que a pessoa é sinestésica, não adianta você falar do modelo, do design. Aí você chega, se você identifica isso, falar a pessoa como que é a sintaxe dela. Ela sente, depois ela conversa com ela, e depois ela vê alguma coisa. Se você identifica isso, o que você vai fazer? Pô, vem cá, pô, você abre a porta, senta aí no carro, coloca a mão no volante, vira a chave, quer dirigir um pouco, sentir o volante como é que é, sentir os amortecedores, o carro como que é, tal. E aí você vai, depois você sabe que é o auditivo, e aí você vai dando as informações para a pessoa. Aí depois a pessoa visualizar, se depois é o visual, se isso, agora você vai falando, dando o auditivo, e depois como que você se vê dessa maneira, tal. Aí você consegue se comunicar. Não é que aí a pessoa vai comprar, mas a persuasão é nesse sentido. Aí você consegue persuadir de uma maneira melhor, porque você vai estar falando na língua da pessoa, você vai estar conseguindo passar de fato a informação que você quer, porque ele está indo ver o carro, o que ele busca através do carro? Sentir. Ele quer sentir. Ele gosta da sensação de estar naquele carro. Agora, se você fala, nossa, esse carro é bonito, é um novo design, o aerofólio e tal, não vai reverberar a pessoa. Então, é sobre isso, essa questão da persuasão, quando você entende a sintaxe da pessoa. E isso muda o jogo completamente, né? É bom só deixar claro para as pessoas que persuasão não é manipulação, que é muito mal visto, né, a palavra persuasão, né? A PNL tem muito dessa questão, né, de que as pessoas às vezes pensam que assim, essa manipulação, né? Porque... Mas seria mais o convencimento, o convencimento, a levar uma informação mais certeira para a pessoa, né? É levar a informação de uma maneira mais certeira, de uma maneira que a pessoa vai entender. Porque senão ela não vai captar, ela não vai entrar em informação.
Se ela procura algo se ela é sinestésica, ela busca sensação naquilo, e você fala do visual ou vice-versa, a informação não chega, né? Não ressoa na pessoa, ela não. Então é sobre isso. E aí no próximo a gente vai, o próximo capítulo é sobre isso, né? Ele citar a estratégia de alguém. E aí eu falei esse exemplo de vendas, né? Que é do convencimento, da persuasão, mas que nem para modelar alguém é esse passo aqui, né? A pessoa tem determinado resultado. Que nem a pessoa trabalha no lugar e tem uma pessoa lá que é o campeão de vendas. Ou quero vender igual ela. Como que você vai fazer? Não é ver como que é que ela faz aquela nota, que é a técnica. Quando ela acorda, o que ela pensa sobre o trabalho? Quando ela vai abordar o cliente? Como que é isso daí? O que ela imagina? Primeiro ela sente? Como que é? Então tem essa estratégia aí. E a pessoa que não consegue vender também tem. Ela está imaginando, ela imagina ela indo, houve um diálogo interno, tipo, se ele falar não para mim, e aí eu sinto, esse negócio ruim, e aí meu comportamento é de querer evitar essa sensação ruim, aí eu nem vou visitar o cliente. Essa é a minha estratégia, por exemplo. Qual que é a estratégia do cara lá que vai bem? Ele acorda, primeiro ele faz uns exercícios de manhã, sai para a rua e ativa uma sensação de bem-estar. Com essa sensação, ele visualiza já a venda feita e ele já comemorando com a família. E aí ele fala para ele mesmo: nossa, eu sou muito bom, nasci para fazer isso. Aí você identifica isso, replica isso, você vai se colocar no mesmo estado para fazer isso daí. Então, essa é a ideia da modelagem, né? Uma delas, né? Aí depois tem a parte técnica também, você vê o que ele faz, o que ele tem essa parte também. Mas a parte mais, assim, subjetiva é a modelagem. Porque senão é só copiar daí, né? Essa é a diferença de copiar e modelar. Rodrigo, eu sou a pessoa do autoconhecimento, entendeu? Para mim, autoconhecimento é a pedra fundamental. Você vai se conhecer, e daí, se você se conhecendo, você consegue identificar diferenças, outros diferentes, sem julgamento, né? E daí fica mais fácil a convivência com os diferentes. O respeito, é diferente, ponto. Se um é visual, outro é sinestésico, outro é auditivo, é ponto, né? Sim. Então, eu tinha uma paciente, né, que ela era uma vendedora mor, assim, todo ano batia metas, ganhava passagem para o exterior, para isso, para aquilo, e era assim, um ramo que não era assim tão, tinha muita concorrência, né? E daí o que acontecia, né? Ela sabia como ela era, mas sabendo como ela era, ela podia identificar que o outro era diferente. Eu sei como eu sou, estou vendo que isso é diferente. Então, o que ela fazia? Ela, vamos falar, ela vendia, né? Então, ela separava os produtos dela em função daquele comprador, daquela loja. Então, ela via a loja, como era a loja, quem era o cliente, qual era o poder aquisitivo daquela loja, e ela separava os 100 produtos que ela tinha, que davam para ela vender, ela separava 10 só. Ela não apresentava os 100, ela só levava 10. E eu falava para ela, mas a empresa ela não se incomoda, que não acha esquisito você só vender esses 10? Parece que está empurrando, assim, né? Parece que está empurrando alguma coisa ali. Não, ela falava assim, eles querem que eu vendo, e eu vendo, porque essa loja quer esses 10, eu sei que eles querem. E o dono da loja não quer perder tempo de ver coisa que não quer. Então, eu estou poupando o dono. Eu sou uma ótima vendedora, que eu não gasto o tempo dele com coisas que não fazem sentido para ele. Então, ela falou, o que eu apresento, ele compra.
Porque tá muito... Ela fazia essa seleção, entendeu? Ele estudava, né, ele ali, né? E ela poupava o cara, sabe? Você fica vendo 100 coisas que não te interessam, você perde o foco. Você vê 10 coisas que você... E é o que você vai comprar, você não vai comprar todo um repertório lá. Ela era muito bem-vinda, sabe? Acho que mais do que vendedora, ela tipo fazia um trabalho meio de consultora, né? Ela estudava, via o que ele precisava, filtrava, selecionava e... Mas isso, assim, um autoconhecimento da sua representação interna, da PNL, ela estava bem consciente disso, entendeu? Então, ela é consciente, porque se você não é consciente de você, você acha que todo mundo gosta do que você gosta. Nossa, isso é tão bom, por que não? Né? Nossa, isso aqui é ótimo, mas o outro não está achando ótimo. Entendeu? Então, é muito disso. O autoconhecimento, o que é autoconhecimento? É ver minhas estratégias, saber quais são as minhas submodalidades, quais são as minhas modalidades, né? E poder perceber o outro com respeito, né? Sim, sim. Isso é muito bom, né? E a gente também que trabalha nessa área aqui, para conversar com a pessoa, se você sabe se ela é mais visual, se ela é mais auditiva, você trazer elementos para, por exemplo, se for para usar hipnose também, se você identifica que ela é mais visual, você traz mais elementos para ela ver, visualizar, ela é sinestésica mais para a parte do sentir, o auditivo de falar. Então, nossa, isso daí amplifica, né? Muito, né? Porque senão você está ali falando de uma coisa e a pessoa não está captando, né? E às vezes é por essa comunicação, né? E normalmente, no momento de estresse, de tensão, o novo sempre causa um estranhamento. Novo. A pessoa chega no seu consultório, novo, né? Se você fica atento às primeiras palavras que ela fala, que são palavras que ela usa para se reorganizar, onde eu estou, com quem eu estou, o que é aqui, ela vai falar coisas que organizem a ela. Daí ela já está te dando a dica. Ela está falando coisas visuais, sinestésicas ou auditivas? Ela já deu a dica ali. Sim, sim. E aí, nesse capítulo aqui, no próximo também, tem ali, ele dá vários exemplos de frases, de que tipo de perguntas fazer para identificar também. Quando a pessoa, para identificar o predominante dela ali, né, do VACOG. Então, é bem interessante agora esse próximo capítulo também. Beleza? Beleza. Então, é isso aí. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Ana Rita. Tá com o livro aí? Tô. Vamos tirar o... Peraí, 2, 3... Foi. Beleza. Valeu. Até a próxima, então. Até a próxima. Terça vai ter, então? Sim. Terça a gente vai fazer aquilo lá das âncoras, né? Tá bom. Até terça. Até, Ana Rita. Tchau. Tchau, tchau.